Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Jornal da Central TV Brasil. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Hoje, sexta, 11 de novembro, dia do Soldado Desconhecido, Dia Mundial do Bambolê, Dia do Armistício, Dia de São Martinho de Tours, Dia de São Valentim de Ravenna e Dia Nacional da Polônia. Somos a agência CWB de Notícias. Agora a prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, depoimentos, futebol e sempre notícia verdade. Somos independentes. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O que todos nós estamos vendo é que alguns milhares continuam a pedir uma intervenção militar no Brasil. Muito se falou sobre a lisura da urna eletrônica. Muito ainda se fala que as eleições foram roubadas. E todas essas indagações se efetivam em torno do território nacional. Isso é uma realidade no Brasil. E o que a grande maioria não vê é que tudo isso é disque-me-disque. Nada de real se confirma e estas incertezas continuam sendo apresentadas à população. Muitos acreditam que o próprio Exército, com sua tecnologia e informática, viesse confirmar fraude. Isso também não aconteceu. O que se efetiva, então, é que grande parte de pessoas continuam paradas a esperar por o quê? A esperar por um milagre. E o que nós precisamos é tomar um semancol. Mentiram, e mentiram muito, para esse segmento da sociedade. E o terrível de tudo isso é que eles, os que pregavam esperanças, hoje abandonaram essa gente. Essa gente que vive como zumbis aí nas frentes dos quartéis, pedindo alguma coisa e não está recebendo nada em troca, nenhuma informação, nada. Apenas os militares se limitam a olhar e não afirmam e não fazem nada. Ficam como sempre fizeram, impávidos, vivendo dos poupudos salários que o povo lhes paga. Então, convocamos aqui a atenção das autoridades desse país. Por quê? Porque esse povo que se faz presente nas ruas, esse povo só quer informação. Ele precisa saber se o que ele está fazendo é certo ou errado. E o que eles estão fazendo? Apenas aguardando informação. De quem? Daqueles que prometeram e não cumpriram, daqueles que aceitaram o jogo,
daqueles que queriam se manter no poder. Então, agora é chegado o momento desses que queriam e não conseguiram, é chegado o momento de ter um pouco de honestidade e falar a verdade para esse povo que só precisa disso. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Após 3 meses seguidos de deflação, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, apresentou alta de 0,59% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, o indicador ficou em 6,47%. Segundo o Instituto, em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. O grupo vestuário teve a alta maior, de 1,22%, mas a maior influência no índice geral veio de alimentação e de bebidas, com crescimento de 0,72% e impacto de 0,16% ponto percentual no índice geral. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais, 1,16%, e transporte, 0,58%. O medicamento é um dos vilões que mais causa intoxicação em crianças de 0 a 12 anos no estado do Paraná. Então, é responsável por 44% das intoxicações infantis. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde apontou que a queda de 14,5% no número de notificações entre 19 e 21 por esse tipo de acidente. E esses dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que em 2019 foram registradas 1.049 ocorrências. Em 2020 o número caiu para 891 intoxicações e em 2021 se manteve em 897. Apesar da queda, a Secretaria de Saúde alerta para esse tipo de envenenamento e mantém permanente ações de prevenção para a diminuição dos números divulgados. Os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram 7,7% no ano, encerrando em outubro. De acordo com dados divulgados, o relatório foi melhor que o esperado e surpreendeu os investidores, com os mercados subindo com estas notícias. Mas o Federal Reserve, o Banco do Brasil americano, ainda tem muito a percorrer em sua batalha para domar a inflação. O Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês, GPI, que mede a variação dos preços de diversos bens de consumo e serviços, registrou alta de 8,2% em relação a setembro. Em relação ao mês de setembro, o CPI subiu 0,4%. Ainda assim, parece haver alguns ganhos em uma medida observada ainda mais de perto pelo FED, o núcleo da inflação, que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia. Foi de 6,3% no
encerrado em outubro, portanto abaixo do aumento de 6,6% do último mês de setembro. Fomentar a cultura da cidadania fiscal para jovens da rede pública de ensino do Paraná é o foco do projeto educacional fiscal nas escolas, apresentado pela Escola Fazendária. Na última semana, durante a terceira semana da conscientização tributária e o Seminário Paranaense de Educação Fiscal, com conteúdos voltados a professores e estudantes, essas ações serão colocadas em prática durante o ano letivo de 2023. O projeto faz parte do Grupo de Educação Fiscal do Paraná, uma parceria da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e mais a Secretaria de Estado da Fazenda, e tem como objetivo aprimorar os estudantes das temáticas da educação fiscal, discutir a função do tributo para financiamento de educação, saúde, assistências sociais e outros serviços públicos, bem como o controle social sobre a aplicação desses recursos arrecadados e também o seu funcionamento de um modo geral. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Olá, querido telespectador do Jornal da Central TV, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para contar para vocês algumas novidades no mundo jurídico na área imobiliária. Como vocês sabem, o nosso papel aqui é justamente levar informações para que você conheça cada vez mais o seu direito. Nesse caso, tivemos uma decisão lá da 9ª Vara Civil de Brasília, na qual, então, houve a condenação aqui do Noah Garden Bar, no sentido de indenizar 4 moradores do prédio vizinho pela perturbação do sossego, justamente por ter sido emitido aí som acima do permitido. Então você que mora em prédio, já se deparou com situações como esta, saiba que se você estiver diante de um caso assim, você pode se amparar em decisões como essa, uma jurisprudência que vai te dizer que você tem direito à indenização caso venha então a ter o seu sossego perturbado. Então veja, se você se sentir assim, eventualmente lesado, perturbado no seu direito ao sossego, você pode sim ingressar com uma ação na justiça para ser reparado desse prejuízo que você vem sofrendo. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de tê-lo aproximado um pouco mais do seu direito.
Encerradas as eleições de 2022, o país se volta para as cerimônias de posse do presidente da República e dos governadores. No início de janeiro, mas antes disso, ainda teremos um período da maior importância, a tramitação e aprovação até 22 de dezembro, pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei Orçamentária Anual do Governo Federal para 2023. Infelizmente, a proposta contempla um corte expressivo nos recursos destinados à educação. O orçamento destinado ao Programa de Educação Básica de Qualidade teria, pela proposta, uma redução de 2,31 bilhões em relação ao orçamento de 2022. Nele estão incluídas as ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, onde o corte de recursos seria de 539 milhões. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná vai solicitar a suspensão do processo de licitação do novo programa de concessão de rodovias. O assunto foi tema de reunião entre deputados e técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Em Curitiba, o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato, explicou que a mudança do cenário político, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite a revisão do modelo proposto pelo governo federal. A nossa defesa é por um pedágio barato, mas sem deixar de lado o compromisso com a execução de obras, salientou. O naufrágio do Titanic fica em duas partes no fundo do Oceano Atlântico Norte, quase 4 mil metros abaixo da superfície, mas não está sozinho. Um sinal de sonar detectado há cerca de 26 anos agora revelou que há muito mais nessa área subaquática do que se pensava anteriormente. PH Nardiolete, um veterano piloto submersível que Naitule, um pequeno submersível tripulado e mergulhador do Titanic. Originalmente, pegou o sinal no equipamento de ecossonda em 1996, mas suas origens permanecem desconhecidas. Em uma expedição ao naufrágio do Titanic no início deste ano, Nardiolete e 4 outros pesquisadores foram ao local previamente registrado pelo Blip para procurar o misterioso objeto que ele representava. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade o projeto de lei do Senado 468, que torna obrigatório o reajuste anual dos valores pagos à iniciativa particular contratados via convênio ou contrato pelo Sistema Único de Saúde. O projeto do senador Randolfo Rodrigues recebeu parecer favorável do relator, senador Otto Alencar. Como foi aprovado em caráter terminativo, segue para análise na Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário do Senado. Há poucos dias da comemoração do Dia do Policial Penal, celebrado em 13 de novembro, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu na manhã desta última semana uma audiência pública para discutir o papel desse profissional na segurança pública. Presidida pelo deputado Tadeu Venere, a reunião levantou críticas dos sindicatos da categoria à falta de concursos públicos e contratação de serviços terceirizados para cobrir demandas consideradas típicas do Estado. Segundo a presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, Vanderleia Leite, é inadmissível que algo feito como provisório se perpetue como política sobre nossos servidores. A afirmação em menção à contratação por 6 meses promovida pelo governo do estado junto a uma empresa privada. O Paraná reduziu mais uma vez o tempo médio para abertura de empresas, colaborando com o bom ambiente de investimentos do setor privado. Em outubro de 2022, foram necessárias, em média, apenas 14 horas para a criação de um empreendimento no estado. É o menor tempo da história. O relatório com base no REDESIM do governo federal foi divulgado pela Junta Comercial do Paraná, nesta última semana. Com esse tempo, o estado foi o terceiro mais rápido do país, atrás de Sergipe, com 10 horas, e Espírito Santo, com 11 horas. A média nacional para abertura de empresas está em 1 dia e 13 horas, quase 24 horas acima. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados.
A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, não será ministro do seu futuro governo. Lula deu a declaração ao se reunir com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona a transição de governo. Entre os presentes ao encontro também estavam o próprio Alckmin e a presidenta do PT, a deputada Gleice Hoffmann. As obras de recuperação da orla de Matinhos, no litoral do estado do Paraná, continuarão em andamento durante a temporada de verão, mas de maneira equilibrada, respeitando o maior fluxo de veranistas. O verão maior no Paraná começa no final de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro do ano de 2023 e terá diversas atividades promovidas pelo governo do estado. Os veranistas irão usufruir com uma faixa de areia nova e ampla, com até 100 metros de largura, entre Caiobá e o Balneário Flórida. Nos locais em obras, placas de sinalização vão informar a população sobre trechos interditados para a construção de nova estrutura, como calçadas, ciclovias, pistas de caminhada e corridas e também o paisagismo. A Europa pode estar mais perto do que nunca de quebrar a sua dependência energética de Moscou, mas ainda não pode viver sem um tipo de gás natural russo, enquanto as exportações russas de carvão, petróleo e gás natural, transportados por gasodutos para a Europa, caíram acentuadamente desde a invasão da Ucrânia, no final do mês de fevereiro. As importações do produto russo, uma forma líquida e gelada de gás, que pode ser transportada também por navios-tanque, aumentaram. As importações de gás natural liquefeito para a Europa e também para o Reino Unido aumentaram quase 20% entre março e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo a consultoria Restide Energy. O produto russo ainda é muito importante para grande parte da Europa. As formas de buscar a excelência de qualidade do queijo paranaense, desde a produção do leite até o consumidor final, particularmente na região sudoeste do estado, foram discutidas na cidade de Pato Branco durante o Inova Queijo. O evento reuniu aproximadamente 350 produtores de leite e queijeiros da agricultura familiar e contou com o apoio do governo do estado. O nosso queijo
está sendo mostrado e premiado em concursos locais, regionais, estaduais, nacionais e também internacionais. Isso mostra que a gente já evoluiu bastante, mas dá para evoluir muito ainda, afirmou o secretário da Agricultura, Norberto Ortigarra. Notícia do blog do Tupã. Nos últimos dias, o mar não está para peixe para a deputada federal Gleice Hoffmann e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Gleice Hoffmann almoçava em Brasília com Lindeberg Farias e o empresário começou a instigar. O malandro está de volta, se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva do PT, enquanto alguém ameaçava chamar a polícia. O resultado da provocação é uma indicação de que a população não pretende dar sossego aos políticos do PT, em especial a Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-condenado por desviar recursos públicos dos brasileiros. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol, a alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Felizmente, o Coritiba se safou. Foi um ano sofrido, de dificuldades, especialmente no Campeonato Brasileiro, já que no estadual o Coritiba foi o campeão. No Brasileiro, foi um verdadeiro Deus nos acuda até as últimas rodadas. Cai, não cai, e aquele drama. Mas algumas rodadas antes de terminar a competição, chegou aos 41 pontos e sacramentou a permanência na primeira divisão. Ótimo! Agora jogou com o Corinthians, empatou, chegou a 42 pontos, ainda pode chegar à Sul-Americana. Isto é o momento do Coritiba. Mas a diretoria do Coritiba precisa pensar sério, muito sério em termos futuros. Do elenco que disputou este campeonato brasileiro, poucos são os jogadores realmente capacitados a nível de primeira divisão. Então o Coritiba tem que remontar o elenco. O goleiro que trouxeram, Gabriel Vasconcelos, é muito bom. Goleiro experiente, capacitado, deu mostras disto. Natanael, lateral da direita, é craque, é muito bom, é jogador de um futuro extraordinário. Na zaga, o Coritiba tem que pensar. Os zagueiros que aí estão, a maioria veteranos, já cansados e cansados, e pelo lado esquerdo também as deficiências grandes. Meio campo, jogadores veteranos também. No ataque, o Aleph Manga, bom jogador, este tem que ser mantido, é craque, mas me parece que o Coritiba terá dificuldades em mantê-lo, porque há várias equipes interessadas na sua contratação. E ainda o Fabrício Daniel, outro bom jogador. O Coritiba tem que pensar seriamente na montagem de um novo elenco. Talvez a comissão técnica, que deu respostas positivas, possa até ser mantida. Muito grato, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública.
precisão na informação.